Esse puto. E aí? E aí, Tranca, tudo bonzinho? Tudo bem, tomando um café pra acalmar os nervos do filho da puta aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É, nós recebemos umas perguntas para você. Se eu me sinto fofo. Ah, pois é. Olha, a primeira pergunta, então, eu gostaria de pedir se o senhor Tranca pode falar sobre livre-arbítrio e a lei do merecimento. São condições e propostas sobre uma base interpretativa através do que você olha e percebe diante da observação do conceito sistêmico da lei da atração e ação, lei do retorno, bases de funcionamento do próprio natural, quando se fala de intenção. Mas, na minha visão opaca e finita, é apenas as reações de expansões e contrações diante da percepção da intenção pura. Entendeu? Ai, não, mais ou menos esses conceitos. É porque lei do merecimento. É porque a lei do merecimento, muitas vezes, ela tem essa conotação de ser coisa negativa, mas por que a lei do merecimento não pode ser merecer tudo de bom o tempo todo? Porque as pessoas não dão essa conotação interpretativa diante desse contexto físico real. Ou seja, você vê o mundo como você deseja ver. Então, se eu sou um coitadinho e Deus é um carrasco, eu tenho a lei do merecimento. Entende? Eu posso levar como a melhor bondade e maravilha do universo. Ou eu posso olhar com a conotação que você deu, que é um merecimento difícil e aonde eu só faço besteira e meu pai me castiga o tempo todo. Desculpe a correlação, mas parece um pouco com o contexto católico. Um bandista também. Por que não? Um bandista também. Todos têm isso. Todos têm um externo que é maior e que oprime o menor. Por isso que, sistemicamente, na sociedade, as pessoas projetam um culpado opressor. Entendeu? Então, se a gente for linkar, por exemplo, com as conversas sobre o Tantra e outros tópicos que a gente abordou, essa sensação de opressão é simplesmente porque você sente um convite à expansão do universo e você se tensiona e resiste àquilo. Então, se transforma numa sensação de opressão ilusória? Sim, é como eu disse, são contextos interpretativos diante de um observador que vê formas e interpretações sistêmicas diante de uma realidade pessoal, naquele contexto denominado como Tantra. Porém, são manifestações e interpretações da intenção pura. Em uma estrofe eu contei a história, a gente pode divagar sobre ela, dando contextos a toda a manifestação do conhecimento e da própria existência. Enfim, é isso. E como é que fica o livre-arbítrio nisso? É a intenção pura. A escolha é a intenção pura. Toda interpretação e manifestação são filtros. Oh, a cabeça explodiu, como diz o Caveira. Sim. Então, bom, porque a intenção pura não se escolhe, a intenção pura simplesmente é, não? Inconcluiu, se manifesta inconcluiu. Como já foi explicado anteriormente, quando você está indo caminhar e você
tem uma experiência de um furto, você estava intimamente pedindo aquela experiência para ter um processo de contração, uma autoadaptação, um processo reflexivo e expandir com aquilo. E manda essa intenção pura, e a pessoa que tem a intenção pura de te roubar, para poder ter a culpa de ter roubado e poder ter todos os seus processos que são consequências de interpretações da própria intenção pura, te rouba. É uma comunicação nata, fora de tempo e espaço. Mas fora de qualquer consciente ou qualquer conotação natural. Ah, não, mas agora sábio interior. Mas me bugou. Como que uma pessoa pode ter uma intenção pura de ser roubado? Porque a pessoa, no eu maior, no seu sábio interior, tem consciência que o próprio consciente finito, o ponto de observação daquele contexto encarnacional ou experiencial, precisa daquela experiência para ter uma expansão ou uma contração. Não tem mal ou bem. Entendeu? Não entendi porque quando essas experiências acontecem, eu não consigo chegar no ponto onde eu pedi aquela experiência, onde eu tive a intenção pura de ter aquela experiência. Fora do eu, você não chega num ponto fora de você mesmo. O ponto é fora do eu, diante de um graduar natural, e sempre é interpretado diante do ponto de observação dentro do espectro, mas a intenção está fora do espectro da própria realidade. Então é por isso que dá origem. A gente teve uma pergunta anterior, numa outra conversa, onde a pessoa perguntava se é o espírito que te leva a certas experiências, como se fosse algo fora de você. E é por isso, então, que dá essa origem a essa sensação de que há algo fora de você que te leva e te conduz, e, de certa forma, origem a essa sensação um pouquinho de vítima das circunstâncias? Porque a tendência da mente é interpretar como se você fosse separado de você mesmo. Você é uma coisa e acha que é outra, porque você tem uma interpretação diante de uma projeção de si mesmo. Sempre há um comparativo, sempre há uma proposta dualista, sempre há um padrão de um mundo do especial e do perfeito que você projeta inconscientemente. Por isso há agonia e por isso você se culpa e etc, etc, etc. Mas dentro do contexto do livre-arbítrio, como a proposta é você dizer a um contexto geral, todas as dimensões, sem maior ou menor, gordo ou magro, feio ou bonito. Todo mundo passa por isso, independente do nível da consciência. Porque o que está fora do espectro, o verdadeiro eu maior, sempre lhe propõe a expansão para que você dê origem a um outro espectro. Entendeu? Então é por isso que em algumas tradições se diz que não há livre-arbítrio, que livre-arbítrio é uma ilusão? Dentro do eu não existe livre-arbítrio. Porque o eu não escolhe nada. A escolha é sempre coletiva. Outras tradições falam isso também. Que o livre-arbítrio é coletivo. Mas você também pode se voltar para o eu, meditar, expandir, rever as crenças e não precisar do mesmo processo que dentro desse exemplo é ser roubado. E aí você conversa com o eu e tem um livre-arbítrio pessoal, aonde você usou outros caminhos nas veredas da psique diante da manifestação da própria realidade. E você não é roubado. Tem gente que anda e deixa o carro aberto e ninguém rouba o carro. Sim, tem que chegar num ponto... Esquece a carteira, alguém chega e devolve, e nem pega o dinheiro, e a pessoa ainda se pergunta, poxa, por que eu não peguei o dinheiro? Eu sou um bosta. E não é. A pessoa não precisava que você pegasse o dinheiro dela.
É uma intenção pura, irracional, uma expressão natural, como um instigar. É como a fome. Você sente fome, você não sabe por quê. Mas quando você entende que você não precisa comer, tu não sente nem fome mais. Sim, você se esquece de comer. Sim, você se esquece de comer. É. Entendi. Entendeu? Então, sim, então por isso que tem esse outro, não é esse caminho, mas essa proposta do curso em milagres, onde é através Proposta da consciência. sim, da consciência. Não é do curso, senão vai falar, ó, só o curso da consciência, a Não, não, faculdade que a não. pessoa faz lá de direito, de medicina, de psicologia, de cuidar do dedinho, do raio que parta, também dá consciência. Então é tudo. Sim, tudo da consciência. Mas, Desculpa, mas foi mais forte que eu. não, tudo bem, mas então tem essa ferramenta do perdão, vou falar só da ferramenta, tem essa ferramenta do perdão incondicional, então. E aí certas Também dá um propostas outro deixam de ter contexto sentido. consciencial. Essa proposta é interessante, mas dá um contexto consciencial que nivela. Às vezes a pessoa não compreende consciencialmente o contexto do perdão e você dá a figurinha, a pessoa não sabe usar. Então é consciência, sempre é consciência, porque dentro da consciência, com o curso em milagres ou não, a pessoa chega no contexto de perdão naturalmente. Tanto é que no início da própria proposta, o Cristo cósmico falou que se você não fizesse o curso, ele era inevitável. Sim, você faz o curso que você queira ser não, só demora mais um pouquinho. Pois é. Como se diz, o curso é um só, porque a consciência é uma só. É a vida. É a vida. Só tem esse nome curso em milagres porque as expansões da própria consciência são como pulsares, como quasares da existência que pulsam e ecoam diante da realidade. Então, são notados como milagres. Toda expansão, toda vez que a sua cabeça explode, quando nós falamos alguma coisa inconcluo, porque eu não trago nada, eu só tenho uma simbiose natural com todos, assim você tem uma expansão que é notada a partir do sentir em todas as dimensões, porque em algum nível você é o todo também. Vou até tomar um café. Muito bom. Eu acho que ficou. Bom, acho que ficou respondida. O que Eu você também, acha? eu não sei responder diferente, não, eu sou limitado. Não, mas se alguém achar que não ficou, ficar mais alguma dúvida, mande as perguntas. Estamos aqui. Então, podemos ir para a próxima? Sim. Então, próxima pergunta. Luz e paz. Gostaria de elaborar uma pergunta. Tenho uma curiosidade acerca do conceito de coroa espiritual ou toros. Os mentores que formam a coroa de um ser encarnado se estabelecem por alguma afinidade? Eles fazem parte de uma família? Ponto. A coroa é um termo simplificado que nós escolhemos usar para dar sempre um contexto espiritual diante da manifestação da própria consciência do ser. É uma coligação natural, uma simbiose constante, uma mediunidade de todos ali participantes. Então, o espírito também mediuniza a consciência atrás dele para a manifestação do médium, do cavalo, do burro, sim, faz tudo isso, não tem essa coisa de melhor. E se tá junto, se eu estou aqui conversando com você a partir desse menino, é porque eu tenho afinidade com a paz nutrida e pela capacidade natural dentre uma caridade consigo mesmo que ele traz. E a partir daí eu interajo com a sua caridade e a sua bondade natural, por intermédio e influência de uma outra essência dentro de um outro princípio que acaba expressando isso diante de uma fofura diferente. Então essa é a afinidade que nós vemos e também alguns padrões sobre comportamentos e também algumas escolhas e também algumas influências sobre as energias manifestadas nessa dimensão que por respeito não são manipuladas por outra
E através disso nós damos o contexto e aí adentramos em comunhão a essa proposta encarnacional, e assim como ocorre com todos e com todas. Agora o Toros. Todo manifesto de matéria através da vibração das ondas ou membranas da própria existência a partir do pulso psiônico do próprio natural, eles são formatações de conceitos funcionais simétricos e, por que não, perfeitos em formato de um torus, como conhecido aqui. Então, se você olhar para as 26 dimensões de fora, e se você olhar cada polígono ou cada ponto de expressão da própria matéria, você vai ver uma interação de cada ponto das matérias elementares da existência como um torus. Então, são coisas que são denominadas em conjunto, são ferramentas de explicação, o coroa espiritual, mas o torus em si é mais amplo, porque constitui tudo e dá contexto ao que está dentro e está fora. Ah, mas cada pensamento meu ecoa como um torus? De certa forma, sim, pois a expansão do mesmo se dá a um contexto energético que se finda em si mesmo, aonde você não nutrir o mesmo, você faz com que ele se colapse em si mesmo. Não, é interessante, porque no curso em Milagres fala que você não tem pensamentos privados e não pode ver um mundo particular, é tudo coletivo. Exato. Você tem interpretações pessoais. Isso existe. Mas enfim, vamos continuar que o menino é filulento e dá para perceber. Vamos lá. Então, a próxima pergunta é se os mentores que formam a coroa fazem parte de alguma família espiritual. Por afinidade, por uma contextualização energética a partir das encarnações e as influências das próprias energias dentro dos registros arcásticos, dentro dessa proposta, dentro de um padrão de afinidade, dentro de um padrão de função encarnacional, dentro de um padrão de expansão da própria consciência, e um concluio, e o mais importante, se conhecer mutuamente. Eu tenho e faço parte de outras famílias espirituais, outras coroas, e dando contexto à pergunta, sim, mas existe uma amplitude maior, não há uma limitação. Igual, você é parceira do Caveira, da Mulambo, da vovó, e aí você vai sempre vir com eles. É prisão, põe lá a corrente no pé e prende junto. Não é assim, né? Tem que explicar porque as pessoas tendem a interpretar diferente. Mas sim, não é grilhão nem relação exclusiva. Não, tanto é que o Caveira vem aqui um menino. Pois é. E outros também, espíritos até que para alguns são espíritos inacessíveis. Inacessível é o amor próprio de alguns. Sim, que não deixa formar afinidade, para que se possa ver a manifestação. Se eu tenho crença, se eu tenho receio, se eu tenho mania de grandeza, eu não posso receber ninguém grande. Mas se eu tenho consciência da grandeza de todos, eu me coloco ao mesmo patamar e o manifesto se torna mais simples. Gostou? Gostei. Quer replay? Gostei. É porque a gente se vê pequeno para se ver igual. A gente se vê normal, mas não anormal. E nas diferenças, a gente se vê uno, através do transpassar da existência. E olhando o outro como um igual, nós nos colocamos capazes. Nós nunca nos ajoelhamos ou olhamos para cima para alguém. A gente nos olha de cima para baixo quando nos colocamos inferiores à própria existência.
Ah, sim, mas eu disse pequeno aquela simplicidade da criança. Lembra? Quando você era criança, você não via essas É, diferenças. mas eu tenho que Né? explicar, né? Sim. Porque você fala pequeno, eu tenho que traduzir, porque senão puxam minha orelha, né? Olha, então vamos ao próximo. Você vai, daqui a pouco xinga uma menina, aí a gente tá lá na reunião, lá tomando a nossa cerveja, lá curtindo o nosso momento, isso é figurativo, tá? Tá lá curtindo o nosso momento, aí fala, tá vendo? Comentaram lá, fizeram, estão xingando a menina porque você não explica. Então eu tô explicando, pai. Eu falo, tá vendo, seu filho da puta? Eu expliquei. Agora não entendeu? Você vai lá conversar com o Exu do filho da puta que falou besteira, porque eu não tô afim de ficar ouvindo você, não. Olha, então a próxima pergunta. Aí a pessoa, deixa eu terminar, a pessoa vai excluir o comentário, fica com medinho, exclui o comentário. Ai, deu medo, sim, dá medinho, dá medinho. É, porque aí o Exu vai lá e pisa no brioco. É brincadeira, desculpe a interação, é só para deixar mais leve, do meu jeito. Não, tudo bem, tudo bem. Quem se incomodou, se te incomodou é seu. Se Vai incomodou, limpa a meditar. bunda, porque tá melado. Sim, vai meditar, trocar a fralda. Olha, É. a próxima, mas acho que ficou mais ou menos respondida. A próxima pergunta que a gente falou dessa coisa de grilhão, de não ser uma coisa que aprisiona. A próxima pergunta é se a coroa é a mesma em todas as encarnações. Pois é, o contexto é o mesmo, eu entendo que não preciso repetir. Sim, então a resposta curtinha seria não, depende da proposta daquela encarnação e das faixas frequenciais que se vai sustentar naquela encarnação e da proposta de todo mundo, se é funcional. Vamos usar um exemplo mais simples. Uma ideia. Você tem uma ideia, vai, vamos. Tá com um problema na laje. Aí você tem ideia de pôr manta. Nunca tem ideia de pôr telhado. O telhado resolve, mas vamos pôr manta que é mais fácil, então vamos protelar. Aí você vai lá e põe a manta. Quando você pensou na manta, você sofreu influência do externo, influência da sua memória do que é uma manta, provavelmente viu no seu subconsciente as propagandas da própria manta, pensou inconscientemente na forma de economizar, tendo a manta, e aí a partir do pulso da sua essência, a partir das influências da sua coroa, influência de tudo, a proposta de experiência, se fudendo porque a manta não é feita para isso, etc, 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 são um conluio. Cada ideia é um conluio diferente. Cada manifestação é um conluio diferente. Cada vida é um ciclo distinto. E aí vai. Entendeu? Sim, então é uma O que está simbiose. dentro está fora. É a mesma coisa. Tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas, como uma vida inteira. Que também é pequeno diante de comparativos superiores. Superiores não. Maiores ou menores. Superiores não. Então, é Acabou por o isso que... café. Cacete. Tá, obrigado. Vamos lá. Vamos, vamos. Desapegue do café. Desapegue do café, Traca. Eu não, o café é bom. Daqui a pouco eu vou lá na adega do Meninos e você acha que é só os outros que pode vir aqui? Não, vamos lá. É mesmo, Caveira vai na adega dele. É folgado, vou mandar a conta para você. Olha, mas agora eu tenho uma pergunta, porque tem amigos da coroa que se apresentam mais tarde, em determinados momentos da vida. Então, a coroa, ela também pode se alterar dependendo da proposta de vida daquela pessoa. Podem vir diferentes amigos da coroa para ser mais Espíritos da relevantes. coroa podem nascer. O Magabu vai nascer, esse menino vai estar vivo, vai vir outro. Ah, entendi. Sim, vai vir outro. A pessoa pode mudar, a pessoa pode ter uma expansão consciencial a partir de uma simbiose energética e de coligação espiritual, que pode nascer de uma outra pessoa conviver inconscientemente dentro da mesma pessoa. Não tem essas coisas fechadas. É mais difícil acontecer, mas pode acontecer, por que não? Isso aqui é uma ferramenta, é um corpo, é uma máquina. Só fazer uma chupetinha lá, tirar algumas coisinhas e tal, e aí
dá um choquinho de realidade, a pessoa, opa, tô aqui. Não lembra de mais nada, o sistema de coligação mental é o mesmo, as informações sobre a interpretação dos fatos são o mesmo, a persona são o mesmo, mas a essência é outra. E se a gente falar, eu não sou mais eu, vai escrever livro. Entende? Sim, mas como não há a perda da linearidade e da memória, a pessoa não sente essa alteração como uma Ela perda. nota que é diferente, ela se percebe diferente e até fala, agora eu sou outra pessoa, eu renasci. Mas não necessariamente há um contexto interpretativo e há uma figura fechada. Entende? Entendi, não, isso ajudou a cair umas fichas Mas para mim. é importante sair do eu, que às vezes você vai fazer uma coisa mais legal também, né? Então você não sabe, aí você fica com esse medinho, filho da puta. Não, eu tava pensando, é porque tem algumas Tô falando de tradições. você, tô falando de todos. Todos. Não, Pode a falar minha de tua pergunta tradição. é porque a minha pergunta, por exemplo, na conscienciologia ou no próprio processo do Cryone e alguns outros processos aqui, eles falam que quando você começa naquele processo, por exemplo, você começa a fazer TENEPS, e vão vir outros amigos ou espirituais para te ajudar naquela nova proposta. Então, está relacionado a isso. A coroa vai se alterar para se funcionalizar melhor àquela nova proposta onde você está. Ou não também. Às vezes a pessoa tem aquela proposta, aquilo já está dentro das curvas de probabilidade e tendências de influências da própria psique e dentro das condições da própria vida pré-formatadas, a pessoa ir fazer TENEPS e aí os espíritos exercerem outras funções sem alterar nada. E aí a energia da TENEPS é doada, onde outros espíritos vêm e usam aquela energia para uma proposta distinta. Ou não, ou sim, não importa, depende de cada um. Quando você está lá, vamos contar a história. Você vai ser consultora da empresa, você MBA e a puta que pariu. Você vai lá fazer a consulta. Você vai consultar para uma empresa de marketing, é uma consulta. Você vai consultar para o escritório de advocacia, é outra. Mas é você, ainda é você. Entende? Sim, sim, eu estava Não precisa limitando. mudar. Sim, eu Vai estava falar, limitando. ó, você é engenheiro, então você não pode falar de humanas. Ó, mas você pensa, então você não pode fazer exatas, que você fica refletindo. Por isso que o mundo está assim. Sim, sim. E se a gente olhar também, que a gente menciona muitos filósofos, né? E os filósofos naquela época Era um monte de coisa. era um monte de coisa, sim. Da Vinci tinha bilhões de profissões que nem existiam na época dele e agora existem. E tem nome. Vamos se não precisa nem falar de outros. Sim. O menino fala, tem um monte de profissão, mas ele é formado? Não, precisa? Depende. Quando ele precisa, ele contrata alguém que tenha a formação. Mas não é assim, é só uma brincadeira. Você entende? Eu não estou falando que ter formação é ruim. É ótimo, é experiência, cada um com a sua. Só estou falando que depende do contexto a qual você aplica. Sim, mas quando cria limitação, caixinha, grilhão, prisão, faz parte da escravidão pós-moderna que o Caveira fala. Vai vir falar mais aí. Sim. Bom, então a próxima pergunta é, acho que ficou respondida, né? Eu espero que sim, se não pode perguntar aí, porque o trouxa volta, né? Então a próxima pergunta é, qual a finalidade da coroa? A manifestação da consciência através do intermédio, interpretação e experiência mútua e condições de energias e frações de frequências distintas, aonde cada um e cada espírito, dentro da sua proposta essencial, vai ter um certo tipo de influência e um certo tipo de experiência. A função? Jogar junto. Vamos jogar multiplayer, que é mais divertido e economiza tempo e universo. Oh, ficou legal essa resposta. É,
O negócio aqui já viu que é simplificar. A gente fala um pouquinho, depois pode devagar mais, porque já falou tudo naquele pouquinho. Já contaram o ouro, já falaram para os outros que eu tenho os ciclos elementares. Então a gente já chuta o balde, fala tudo em uma frase só e foda-se. Muito bom. Então a pergunta é Você está adorando, né? A Pode pergunta, falar. mas dá para responder a próxima pergunta muito legal isso. Olha, essa coroa. A próxima pergunta é se essa coroa se sustenta ou permanece no ser desencarnado. Olha, se é multiplayer multidimensional, então. De todas as condições, quando você reacorda diante de uma nova existência, onde ditos fios de prata e condições experienciais diante da manifestação do próprio corpo, e etc, 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 você se desvincula, você renasce, reacorda, desperta em uma outra realidade, dentro de outro contexto, onde um passo atrás, dimensionalmente, existe a mesma coroa diante de outras propostas, até que a condição da coroa se desvincule de entidades, de individualidades, e a manifestação do todo se desvincule de propostas de autoconhecimento, e sim de multissentimento, dando ao próprio ser o manifesto em si mesmo. Onisciência. Figurinhas. Figurinhas, mas aí você pode ser arquiteto de um outro universo, então. Ou não, ou pode vir aqui como tranca-rua, marabou, caveira, mago, não sei das quantas, não importa. Sim, pode continuar jogando multiplayer. Não tem essa. Também para ser arquiteto não é bem assim, né? Não é uma coisa. Tem muito arroz com feijão, como diz vocês aqui. Para você arquitetar algo, você tem que ter o conhecimento geral dos moldes e matérias para poder condicionar a proposta. Então tem muita onisciência, hein? E tem que gostar disso também. Também, mas a questão do gostar é uma interpretação a partir do eu sobre condições, experiências e persona. Então é um contexto um tanto relativo, gostar. Você admira, contempla. Por isso que falam que Deus não terminou a criação. Explodiu a cabeça de novo? Não, assim, aí eu fui pensar, não terminou porque seguimos cocriando. Ué. Podemos continuar. Seguimos cocriando, não somos uma foto. A próxima Ou pergunta... nós somos apenas fotos e as coisas que nós olhamos são decorrer de fotos a partir de um universo ilógico, tridimensional, ilusório, e o que realmente existe são as nossas interpretações de fatos sobre condições já existentes. Mas aí eu tô chutando muito balde, mas depois a gente entra aí. Vamos. Sim, vamos lá. A próxima pergunta é se o guardião ou o anjo da guarda faz parte da mesma coroa. Depende de quem vê o guardião, de quem vê o anjo da guarda, da forma com que a pessoa interpreta um anjo, da forma com que a pessoa vê um guardião. Tem guardião que é o eu maior, através do sábio, dentro de algumas culturas esotéricas. Tem o guardião que é um anjo a partir de virtudes. Tem o guardião que é o Exu mesmo, que está lá protegendo, diante de uma experiência mútua. Entende? Então, essa resposta ela dá vários sentidos, né? Então não fica um pouco aberto. A gente pode tocar nesse assunto futuramente. Ok. Então a próxima pergunta é se as mentalidades que se apresentam através da mediunidade também fazem parte da mesma coroa? Acho que seria então da mesma coroa do médium, nesse caso. Normalmente sim, por afinidade, captação, por crenças, por processos ritualísticos, por ritos, por condições religiosas e etc. Mas quando não tem essas coisas, não tem esse laço, essa prisão, não. Todo mundo pode brincar com todo mundo.
Não é casamento de monogâmico, não. E talvez dependa um pouquinho da proposta do trabalho, né? Porque, por exemplo, no espiritismo, na mesa mediúnica, vão se apresentar vários espíritos para receber ajuda. E quando eu converso com você, quando o menino conversa com você, quando você conversa com seu esposo, quando você vai ao shopping, existe uma interação de espírito para espírito, de coroa para coroa, de ser para ser, é a mesma coisa. Só que as condições e maneiras do estimular e do transpassar das informações são diferentes. Mas o princípio é o mesmo, tudo é mediunidade, tudo é interação, tudo é comunicação entre universos. Agora, se um está transpassando dentro do outro, a história é outra, porque a proposta é outra. E a próxima pergunta é: os membros de uma família carnal têm alguma afinidade entre suas coroas ou toros? Como eu disse anteriormente, dentro da proposta da própria manifestação de autoconhecimento, todos têm afinidade com todos e os registros arcásticos dimensionais são respeitados diante da autoexperimentação e do autoconhecer através do florescer da consciência. Por exemplo, esse menino foi casado, não precisa falar nome nem nada disso, a ex-esposa teve uma outra vida com ele, a qual a mesma foi morta por ele, diante de uma proposta onde o trabalho dele era fazer isso, e aí as execuções ocorreram, os processos ocorreram, todo mundo ficou chateado, houve muita dor, muita reversão e tal. Aí, diante disso, ele passou por algumas experiências que funcionaram para o próprio despertar dessa ótica e dessa proposta. Então, nada mais é do que aquele tipo acordinho, aquele jeitinho e tal. Ah, eu preciso disso aqui, o que você pode fazer? Ah, eu proponho fazer isso. Ah, então vamos fazer isso. É bem assim mesmo, não tem essa... vamos para os pilares da existência, na criação das estrelas. Vamos conversar com a tríade do universo. Você fez isso, então será assim. Então é bem mais simples. E aí inconsciente, a pessoa fala, olha, tem uma proposta, existe essa formatação, e aí diante dessa proposta, manda como fosse um cartório simples, manda lá para a pessoa que cuida disso, vai lá, a pessoa coloca, dá lá o carimbo aprovado, e aí vai para a formatação condiciona os picos de influência, e aí vem como se fosse um mapa. Você já viu órgão? Já tocou órgão? Sim, as sim. linhas prontas vêm com os pontinhos lá para o reconhecimento. E aí vai passando o órgão da vida, e aí vai pondo os pontinhos e vai tocando as musiquinhas, e aí as influências, as energias vão coligando e tal, e aí tem as firulas e pá! E aí tá aqui agora, eu e você. Não é bem assim, mas eu tô falando de um jeito para entender, entendeu? Mas então... Não tem esse negócio de tempo e espaço, não tem... vou respirar fundo, conversa. Você vai fazer igual caveira. Pô. Mas agora explica um pouquinho. Como não tem esse negócio de tempo e espaço? O tempo e espaço é visto diferente. A manifestação da encarnação pode ser agora, no presente ou no dado passado. Os universos são bolhas que palpicam. Entende? Sim, você tem acesso a várias linhas ao mesmo tempo, porque você tem acesso a vários espaços. Sim. E aí, diante disso, no que vocês chamam de mundo astral, existem essas propostas. Tem um filme que o menino viu, qual é o nome? Lá dos Irmãos Malucos, lá. Wachowski. Filme que ele viu dos Irmãos Malucos. Qual deles? O Sense8? Não, esse? também, mas esse não é filme, esse é série, eu não sou burro. Não, esse é série. Tem... de Júpiter, dá um contexto mais bonito. Júpiter Ascending, sim, Júpiter Ascending, não sei qual foi o nome. Não precisa ter briguinha, nem ter egóico, nem ter civilização comida, mas sabe, o princípio é uma coisa mais funcional, uma coisa mais de boa. Você acha que os espíritos da quarta dimensão são aqueles seres, luz? É uma interação consciente, é uma proposta
de múltiplos planetas, uma interação da diversidade da própria vida, do próprio manifesto das consciências. Se não tem tempo e espaço, olha a proliferação de probabilidades. Mas agora eu me perdi na relação disso com o filme, eu não lembro. Como a Terra não notava as outras existências no filme? Como ela percebeu que era alguém diferente? Pela sutilidade. Como já foi explicado anteriormente, existe uma membrana, etc, 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 firula, 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 e aí dentro desse contexto existe a funcionalidade. Não tinha lá as escrituras, lá naquela zona do planeta Terra, estava o nome da moça? Ah, sim, ela foi lá para transferir o título, transferir Então, como que não é, como você não gostou daquilo, e aí não é assim, mas aí a pessoa tem essa proposta de vir. Há essa comunhão. E até mesmo antes da própria comunhão, existe a ótica fora do tempo e espaço daquela realidade, e aí existe essa condição da própria expressão do manifesto encarnacional. Bom, sim, a pessoa até reencarna aqui como parte de uma proposta de aprendizado para toda a família galáctica dela, uma família que precisava de muita terapia. Exatamente. Interessante. Interessante. Podemos ir para a próxima. Sim, vou assistir o filme de novo. Mas não se apega nos conceitos, nem processos de manifestação, porque passa por filtros, etc, etc, etc. Não, só para lembrar da história. Lembrando que todas essas histórias sempre representam coisas da psique mesmo. Procura olhar a essência de todas as histórias. Procura ver a intenção pura e a captação do que foi manifestado ali. Não através da forma, e sim do conteúdo. E aí tem aquele outro filme lá também, Senhor dos Anéis, tem um tal do Matrix, tem um monte agora que vem na cabeça do menino. Tem um monte. E aí você vai na essência do clímax da questão. Tem essa série do Sense8, tem tantas outras coisas. Tão interessante esse mundo, ficam falando que o espírito é foda, viu? Bom, então a próxima pergunta é se o guardião das leis cósmicas realmente existe. Essa é uma conotação sobre uma interpretação e etc, 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 de um padrão. E como o padrão tem que ser fora de mim, como o padrão precisa de um contexto, eu emano uma faixa frequencial dentro desse contexto, dando a mesma base como uma lei, e a partir daí eu necessito de alguém que manifesta a mesma lei, assim como expressões da psique e do ego e etc, etc. Então, se eu tenho um padrão de funcionário, do próprio funcionar, aonde existe um pulso e um repulso, e uma contração, e etc. E aí eu manifesto um guardião, um anjo, um demônio, um ser, não importa. Entendeu? Não entendi. Você, Eu, vida, eu, macrocosmo. Ok. Vamos falar diferente. Se existe Papai Noel? Existe Papai Noel? Pô. Minhas filhas acham que existe, porque eles sempre deixam um presente aqui para elas. Tá, mas fala num contexto geral. Existe Papai Noel? Não. Eu falo que existe. Você vai falar que eu tô errado? Não, para você existe. Não foi assim. Você vai entender por quê. Existem muitos seres que geram essa essência e esse pulsar diante de um velhinho que tem o espírito natalino. Independente do processo sistêmico comercial. Eu falo da essência do Natal. E aquilo tem uma certa faixa e uma certa intenção. E aquela energia é emanada coletivamente. Então existe o Papai Noel.
se existe alguém que manipula. O carinho de você jantar em conjunto, o carinho da reza, o carinho do Pai Nosso, o carinho da intenção pura de dar um presente, independente de ser caro ou barato. Então, o contuio tem um certo manifesto. E a partir daí existem funções, e funções existem essências, etc, etc, etc. Entendeu? Então, a gente pode dizer que existe o arquétipo Papai Noel e uma faixa frequencial da intenção natalina, essa intenção de troca de presente, de estar junto, isso. É isso? Existe a função do elementar que trabalha a energia planetária, etc, etc. Não, mas tem um elementar Papai Noel? Por que não? Não sei, tem? Porque sim, tem? Porque tem. Como tem o Jesus, como tem o Deus do planeta, o Deus do umbigo. Tem energia emanada. Então tudo que a gente emana e sustenta e nutre a forma pensamento daquilo vai ter um elementar trabalhando aquela faixa frequencial. Se houver a necessidade, sim. Mas o que determina se há necessidade ou não? Aquilo ser uma constante, influenciar outros padrões, ser uma emanação, não ter um controle, não ter equilíbrio, etc, etc, etc. Então por isso que o Papai Noel se encaixa, assim. Entendeu? Existe Papai Noel? Existe, então. Existe. Agora existe. Mas e o que faz esse elementar, então? Por que ele não dá presente para as crianças da África? Assim, por que ele não manifesta os presentes? Porque a experiência deles não é essa. Ele não manifesta presente. Ele cuida da energia, do emanar, de quem manifesta o presente. É incrível a capacidade humana de achar que os outros é coitadinho e não olhar para o próprio umbigo, né? Mas então o que ele faz? Me conta. Ficou fechado. O que ele faz? Não precisa. Depois a gente conversa sobre isso. A pergunta não é o que o Papai Noel faz. A pergunta é outra coisa aqui. A gente vai conversar sobre essas coisas, os arquétipos serão desconstruídos, desmistificados, assim como a gente está fazendo um a um dos nossos outros amigos. Então, o que ele faz? Ele equilibra as energias sobre a intenção pura e influência dos outros seres dentro do planeta. Tem gente que dá presente de forma egóica. Tem gente que dá uma bala e quer receber um carro. Tem gente que dá presente, não dá nada, mas quer receber. Tem gente que dá um presente numa intenção pura e universal. E aí tem uma interação entre várias potências, expressões naturais e conceitos egóicos humanos. E dentro disso tem o espírito natalino também, que aí tem o nome de Papai Noel e etc, etc. Entendeu? Então, voltando à pergunta se o guardião das leis cósmicas existe mesmo, então a resposta então seria sim. Exatamente. Porque se existe necessidade, existe o conceito de lei. Quem inventou a lei? A lei foi inventada por seres que interpretaram padrões e estabeleceram leis morais, éticas ou naturais. E aí o contexto de lei foi concebido, percebido. E aí eu dou esse contexto de lei, as interpretações, eu interpreto, nutro, alimento, de forma coletiva ou individual, mas sempre é coletivo, porque sempre se afiniza dentro de algum ponto. E aí tem o equilíbrio, tem o manifesto, tem os administradores, e aí fala, olha, tem agora essa coisa aqui surgindo, precisa de uma outra função. Ô, Juquinha, vem cá, Juquinha. Juquinha, você precisa fazer isso, isso e isso, e a sua essência combina. Tu aceita? Ah, mas eu sou da quinta dimensão, mas eu vou ficar aqui fazendo isso.
Você vai ficar aqui fazendo isso porque é muito bom para você, você pratica resiliência. A pessoa teima um pouco, fica meio puta, aí depois ela vai lá e faz e aprende pra cacete. Entendeu? Muito bom, gostei. Fica mais simples. Simples. Gosto de simples. Por isso que eu venho aqui, é simples. Não precisa de mimimi. Sim, olha, gostei, ficou muito bom. Eu acho que ficou respondido. Porque também tem manifestação de ego, tem gosto, tem adaptação, tem interpretação. As pessoas acham que o mundo é o planeta Terra, que as pessoas só têm aqui, o espiritual vive em função do material. Ah, Sim, realmente essas crenças rodam no sistema. eu sei. Uhum. Sim, podemos. Tem próxima? Tem algum próximo? Não, essa era a última pergunta dessa série. Que sobre tesão, acabou? nesse tópico. Não, tem outras perguntas, mas E nesse você, tópico... ficou com alguma dúvida? Não, eu Tirando o gostei. Papai Noel. Tirando o Papai Noel, fica a dúvida do que exatamente o elementar do Papai Noel faz para uma outra conversa. Não, eu falei o que ele faz, né? Mas eu não falei de forma clara, eu falei meio por cima. Pois é, mas você falou que vai ser uma outra conversa que precisamos de mais alguns alicerces para que possa ficar bem claro. Exatamente. Sim, então a gente espera, a gente segue conversando. Eu agradeço a oportunidade, a proposta. Peço encarecidamente que as pessoas ignorem esse meu jeito diferente. E a partir daí dissequem palavra por palavra, pois a intenção é pura. E a gentileza de quem nos ouve sobre as interpretações e o ecoar da consciência me dão prazer de ser quem sou. E a gente convida mais perguntas e a seguir essa conversa. É um processo democrático e todo mundo tem voz e todo mundo tem vez. Esse trabalho é de todos. Exato. Paz. Gratidão.